dia é a COP26. Pronunciamentos dos presidentes e de ministros do governo brasileiro estamparam os noticiários. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente Túlio Amâncio, que traz os principais destaques deste evento. Túlio, boa tarde. Oi, Kalina, boa tarde para você, para o Daniel e a todo mundo que acompanha a Jovem Pan nessa segunda-feira à tarde. Olha só, a COP26 começou ontem, no domingo, em Glasgow, na Escócia, mas hoje foi a primeira participação oficial do Brasil. E quem falou foi o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele deve partir para a COP26 só na semana que vem. O evento ele dura mais de 10 dias, então essa primeira participação ele fez aqui de Brasília mesmo, num pavilhão que foi montado na Confederação Nacional de Indústrias, aqui na capital federal. Ele participou via internet e ele estava até de certo modo sobre uma pressão internacional, já que vários países haviam anunciado que aumentaram a sua meta de redução de gás carbono. Então a expectativa era se o Brasil iria também aumentar a meta ou não. A meta estabelecida no ano passado era de reduzir em 43% até o ano de 2050. E ele aumentou essa meta, para 50%. Ele ainda afirmou, o ministro de Meio Ambiente, que pretende reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e o Brasil se tornar autossuficiente até o ano de 2030. Essa foi uma das afirmações que o ministro fez em relação aos outros países na comparação com as outras nações que também participaram e deram aí o seu aumento nas metas também. O Brasil pretende contribuir desta forma. Além do ministro, o presidente Jair Bolsonaro, ele também falou, ele não foi à COP26, ele mandou um vídeo gravado onde ele disse que o Brasil é uma potência verde e que o Brasil faz parte das soluções dos problemas climáticos, não dos problemas. Ele ainda ressaltou que o Brasil tem incentivado em 50 bilhões de reais programas, oferecendo projetos verdes em área de conservação e restauração florestal, agriculturas de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Eu volto com vocês. Legal, obrigado, Túlio. E em discurso gravado em vídeo, o presidente Bolsonaro diz que o governo brasileiro conta com linhas de crédito e investimento de 50 bilhões de dólares. Vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de empregos verdes. Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Esses recursos vão impulsionar a economia, gerar emprego e contribuir para consolidar o Brasil como a maior economia verde do mundo. Então, o vídeo que o presidente Jair Bolsonaro enviou à COP26 e para repercutir todo este assunto, estamos em contato com Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aos 60 Minutos de Notícia. Boa tarde, Kalina, é um prazer conversar com vocês. Bom, professor, primeiramente, Bolsonaro disse assim, que sempre fomos parte da solução, não do problema na questão climática. O senhor concorda? De fato, é isso? Eu acho que faz sentido a afirmação de que o Brasil é parte da solução e não é parte do problema. Afinal de contas, o Brasil não está entre os países que mais emitem gás carbônico, está entre os países que têm uma floresta mais significativa e que, portanto, a transmissão
líquida de gás carbônico do Brasil ela é relativamente baixa se você comparar com os países envolvidos e comparar com a China, por exemplo, né? No entanto, o atual governo brasileiro não é um governo que tem colocado a pauta ambiental como uma pauta relevante ou como uma pauta importante, né? Você não vê o Bolsonaro falar dessas questões em outros ambientes que não nesses encontros internacionais aonde ele é pressionado a dar algum tipo de satisfação, né? Não é central na pauta do governo Bolsonaro, isso a gente não vê nas falas dele para o público doméstico, por exemplo, a questão da preservação ambiental. Então, nesse sentido, o governo brasileiro atual, federal, não tem agido como parte da solução, né? O que a gente está vendo agora, nesta COP26, que o presidente brasileiro não estará presente, né? Seria importante a presença do Brasil, do presidente brasileiro ali, nesta que é talvez um dos principais encontros ambientais dos últimos anos, e nós não temos o Brasil presente, mas nós temos a participação de outras entidades brasileiras, né? Você tem uma sociedade civil que está bastante presente na COP26, vai ter inclusive presença de governadores que estarão também na COP26, então ainda que haja ausência do líder maior do país, do líder do governo federal, o Brasil vai estar presente na COP26 e tentando dialogar e fornecer soluções. Então, nesse sentido, eu acho que faz sentido dizer que o Brasil é sim parte da solução do problema ambiental. Nós vamos continuar as nossas análises e discussões em relação à participação brasileira na COP26, mas o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o Brasil aumentou as metas para diminuir a poluição em menor tempo e que o país vai alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Bom, e agora a gente chama, então, o nosso também especialista, Carlos Bocuir, que é presidente do PROAN, para repercutir um pouquinho mais sobre todo esse assunto da COP26. Bom, Carlos Bocuir, seja bem-vindo aos 60 Minutos de Notícia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, exatamente, quero questionar o senhor, a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco ao professor Pódio, em relação ao Brasil ser solução e não problema nessa questão climática, questão do meio ambiente. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer da meta brasileira, né? O Brasil não tem uma meta mais ambiciosa. Na verdade, o Brasil apresentou uma proposta que retroagiu aquilo que havia prometido durante o Acordo de Paris. Isso significa o seguinte: o Brasil subestimou da sua proposta atual 400 milhões de toneladas de gases de efeito estufa e agora, às portas da COP, o Brasil retomou aquilo que prometeu no Acordo de Paris, ou seja, o Brasil não tem nenhuma proposta mais ambiciosa, ele apenas chegou nos mesmos números que eram propostos desde a COP15 de Paris, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão do protagonismo brasileiro, o Brasil foi uma grande liderança desde a Rio 92, quer dizer, há praticamente 40 anos o Brasil se transformou numa liderança internacional a partir da edição da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E, na verdade, em 2019, o Brasil se recusou a sediar a COP. E aí nós tivemos uma série de problemas normativos, de perda de normativa ambiental, de perda de capacidade operacional de todo o sistema ambiental brasileiro. Então, o que acontece hoje na relação do governo com essas promessas que faz internacionalmente, ele parte apenas para o argumento da economia, enquanto que, na verdade, ele deixou de ter uma infraestrutura voltada à sustentabilidade, que se refere à questão das normas ambientais e se refere também ao operacional do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o que nós temos agora na Conferência de Glasgow
é um Brasil que não está participando, o Brasil não participou da abertura, o presidente não foi à abertura, e as promessas brasileiras estão ainda ligadas ao Acordo de Paris, e não houve metas mais ambiciosas, ou seja, o Brasil não está se alinhando às potências internacionais, a essa mesa de negociações privilegiada, da qual o Brasil fazia parte antes de 2019, e o Brasil apenas mantém a mesma posição. Só que a política ambiental brasileira não sinaliza que o Brasil tenha possibilidade de atingir essas metas. Na realidade, o que nós temos é uma carta de intenções, mas não temos prazos, não temos metas, não temos uma infraestrutura desenhada que possa levar a essa questão. Apenas dizer que a economia vai resolver o problema é uma falácia. Basta tomar por base a situação do desmatamento da Amazônia, que está 3 vezes maior do que o Brasil assumiu na Conferência de Paris. Ainda sobre a COP26, na transmissão brasileira para o evento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se pronunciou a respeito das novas metas que o governo pretende implantar para a redução da emissão de gases. Um exemplo são as tecnologias para sistemas irrigados sustentáveis, muito importante para a mitigação de gases de efeito estufa e essencial à adaptação à mudança do clima. Até 2030, iremos disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares, mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Bom, Bocuí, a gente sabe que o agronegócio no Brasil é importantíssimo, né? Um negócio importantíssimo para o Brasil, para o exterior também. Como que dá para conciliar essa redução da emissão de carbono, da redução do desmatamento com essa questão econômica? Se o Brasil continuar neste nível de desmatamento, por exemplo, da Amazônia, dá para prever o que pode acontecer até a médio prazo, não precisa nem ser a longo prazo? Olha, a primeira questão que nós devemos observar é que nós estamos num crescendo de restrições ambientais, restrições no comércio exterior para países que não cumprem os seus compromissos, né? Compromisso de regularidade ambiental, livrando a sua produção de uma produção que gera externalidades, ou seja, ela acaba sendo exportada recheada de carbono, não é? Esse é o grande problema. Se o Brasil não fizer a lição de casa, o Brasil pode ter uma grande restrição aos seus produtos no exterior. Isso, é claro, vai favorecer as outras economias que também produzem. Então, o Brasil não pode abrir a guarda, ele tem que cumprir com a sua regularidade ambiental para não perder mercado, não é? Então, a importância do agronegócio brasileiro, a importância do setor produtivo brasileiro, ela deve estar estreitamente relacionada e atenta à regularidade ambiental. O que nós temos hoje é exatamente uma situação que coloca o Brasil sempre sob suspeição, né? Seja na extração de madeira, seja na questão da pecuária, seja na questão do agronegócio, da área agrícola, onde o Brasil acabou ocupando grandes áreas de floresta e também áreas de cerrado, né? Então, eu diria que vai haver, a partir da Conferência de Glasgow, uma fortíssima pressão pela regularidade ambiental, que vai vir da Organização Mundial do Comércio, da Comunidade Europeia, que já sinaliza contra o acordo do Mercosul. E dizer que o Brasil, de fato, ele está ausente dessa discussão, porque as imagens que nós vimos hoje aqui foram imagens de Brasília, de um evento em Brasília, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com a Confederação Nacional da Agricultura, e isso não está relacionado diretamente à Conferência de Glasgow, ou seja, o Brasil se ausentou dessa conferência, né? O que é lastimável. O Brasil deveria ter feito esse discurso na Conferência de Glasgow diante dos demais players, retomando
a sua capacidade do que nós chamamos de soft power, né? De um poder de participar da mesa de negociações com as grandes potências, de igual para igual, fazendo um discurso politicamente correto e demonstrando que está fazendo a lição de casa. Então é lastimável que o Brasil não tenha seguido essa prática, que sempre foi uma prática importante do Itamaraty durante décadas, desde que o Brasil entrou para a história da questão ambiental global, quando promulgou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Agora 3h16. Agora eu chamo o professor Carlos Pódio, que é o nosso outro entrevistado, convidado, que está repercutindo a participação brasileira na COP26. Professor, outros líderes internacionais também acabaram não indo à COP, como Xi Jinping da China e também o Vladimir Putin da Rússia. De maneira prática, o quanto a ausência de Bolsonaro pode prejudicar o andamento das negociações na COP26? Ou o senhor acha que pouco importa o presidente estar ou não, quem acaba tocando as demandas acaba sendo o ministro do Meio Ambiente? A ausência mais importante dessa COP26 certamente não é a do Bolsonaro, é a do presidente chinês. Isso, de fato, a China, como principal emissor de gás carbônico, deveria estar presente nessa mesa de forma mais forte. A China tem se vendido ao mundo como um país que tem investido em economia verde, nesse tipo de coisa. A gente precisa lembrar que esta pauta do meio ambiente está cada vez mais clara, que a pauta do meio ambiente não é meramente uma pauta dos governos, né? Hoje em dia é uma pauta da sociedade, né? Tem muitas empresas que estão investindo na questão, por exemplo, do selo verde, tem fundos de investimento que investem apenas em empresas que têm compromisso de respeitar o meio ambiente. Você teve, por exemplo, na Europa, vejam as eleições recentes na Alemanha, né? O partido mais votado entre a população mais jovem, de longe, foi o Partido Verde, né? Então você tem esses partidos que estão preocupados com a pauta ambiental ganhando espaço, notadamente, entre a população mais jovem. Então, isto é cada vez mais uma pauta da sociedade. O que nós temos em Glasgow são os governos discutindo essas pautas que são cada vez mais importantes. É claro que a presença do Brasil, o Brasil é alguém que tinha um protagonismo nesta área ambiental, né? Meu xará, Carlos, mencionou aí desde o início da década de 80, né? O Brasil tem tomado ações bastante significativas no campo do meio ambiente. O Rio de Janeiro foi sede da Eco 92, então, portanto, não é algo que é deste ou daquele governo, né? É algo que tem, de certa medida, caracterizado a postura do Brasil nas relações internacionais, né? No entanto, a gente não tem visto o Brasil querer, de fato, ter este protagonismo. Quando a gente vê, e quem está acompanhando aí pelo YouTube, né, você consegue ver a imagem do presidente Bolsonaro com o discurso gravado que ele fez. Isso não é suficiente, né? Nós precisaríamos, é claro, que a presença dos ministros do meio ambiente são importantes, mas esse tipo de reunião, que é o que a gente chama nas relações internacionais de reunião de cúpula, né? Quando você tem as cúpulas dos países, né? Você tem que ter a presença dos chefes de Estado, chefes de governo, que estão ali para discutir esses temas, que são temas que afetam as gerações futuras, né? Como o Boris Johnson tem dito, esse não é um tema que é para imediatamente, é um tema que tem que ser lidado para os nossos filhos, os nossos netos, são eles que vão herdar este planeta que nós vamos deixar para eles. Então, claro que simbolicamente é muito prejudicial ao Brasil, prejudicial à COP26, a ausência desses líderes. Exatamente, repercutindo essa fala do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ele disse, na conferência da ONU, que gerações futuras não irão nos perdoar se falharmos. Segundo ele, o desafio é envolver o mercado na descarbonização. Professor Carlos Pódio, fala pra gente qual é o impacto, primeiro, dessa fala de Boris Johnson, uma questão do âmbito internacional e também uma dúvida muito importante que eu tenho, quanto que o financiamento externo de grandes potências pode ajudar o Brasil a alcançar essa meta?
Isso mostra, Kalina, o que a gente tem dito sobre esta pauta ambiental, ela ser importante, principalmente na Europa. Isso independe de postura política, né? O Boris Johnson é um político de direita, né? E, portanto, está aí defendendo a pauta ambiental. Na Europa, independentemente de direita ou de esquerda, a pauta do meio ambiente, é claro que tem formas, né, de você perseguir alguns objetivos, mas não há dúvidas que esta é uma pauta hoje que permeia a sociedade europeia nos seus diversos espectros políticos. Então é interessante ver, para quem pensa que essa é uma pauta de esquerda, por exemplo, né, ver um político como o Boris Johnson fazendo uma defesa forte, né, desta questão do aquecimento global, da descarbonização da economia, de uma economia mais verde, mais limpa, que, como disse, é uma pauta que vem agora, que está permeando também a vida das empresas, né? Então, portanto, não é algo que a gente possa facilmente inserir num campo ideológico deste ou daquele lado. Então, ela tem esse simbolismo importante, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, a pauta ambiental é uma pauta que é muito mais relevante dentro, por exemplo, do Partido Democrata do que no Partido Republicano. Ainda que no Partido Republicano tem algumas alas que estão cada vez mais crescentemente preocupadas com a questão do meio ambiente, né? Quanto à questão do financiamento, isso do ponto de vista, não posso comentar do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista político, é muitíssimo importante, né? Porque nós temos aí, quando se fala de descarbonização da economia, nós temos uma divisão muito clara entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos são aqueles que já poluíram o suficiente e hoje eles têm dinheiro, por exemplo, para investir numa economia verde, né? Você precisa de gasto, de investimento para investir numa economia verde. Você não pode exigir de países que precisam ainda se desenvolver que eles adotem uma tecnologia mais cara. Isso pode prejudicar o desenvolvimento deles. Então, portanto, a solução que se vê do ponto de vista político para você conseguir esse tipo de negociação é, sim, através de apoio financeiro de países ricos, né? Esses países que já poluíram, esses países que têm condição de investir em energia limpa, e esses países devem, portanto, ajudar os outros países que estão se desenvolvendo, e países principalmente como o Brasil, que são países que têm uma reserva verde bastante importante, para que haja algum tipo de acordo político. Então, politicamente falando, é sim bastante importante. É importante que os países desenvolvidos cumpram aí as suas metas em termos de auxílio financeiro para países em desenvolvimento nas questões ambientais. 3h23, vamos chamar de volta o professor Carlos Bocuí, presidente do PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Professor, algumas entidades reagiram ao anúncio do ministro do Meio Ambiente, porque, segundo elas, o governo não explica como será a base de cálculo da redução de emissões. Eu queria que o senhor analisasse se faltou clareza ou detalhamento no anúncio do ministro Joaquim Leite. Olha, o que é importante nós notarmos é que para você obter a possibilidade de atingir metas de qualidade ambiental, de regularidade ambiental, metas voltadas à sustentabilidade, você tem que ter uma infraestrutura voltada à sustentabilidade. O Brasil, ele vem, ao longo dos últimos 2 anos da gestão Bolsonaro, nos últimos 3 anos, ele vem se afastando da ciência, da perspectiva de você utilizar o bom conhecimento científico para definir políticas públicas, né? Os sistemas de gestão ambiental, que seriam sistemas participativos, que estabelecem de forma colegiada normas ambientais e políticas públicas, eles foram praticamente desmantelados, enfraquecidos. Então, para que o Brasil tenha a possibilidade de atingir as metas que se propõe, ele tem que ter uma infraestrutura social. E essa infraestrutura social passa também por uma infraestrutura normativa. Então, eu chamo a atenção para aquilo que é discurso e aquilo que é realidade, ou seja, você tem que ter ferramentas para atingir esses objetivos. Quando o Brasil reafirma que está agora avançando com relação à meta, na verdade, ele apenas retomou a proposta do Acordo de Paris, mas ele não sinaliza como vai fazer isso, não é? Apenas com financiamento, não é? Como é que vai conter o desmatamento da Amazônia, que está 3 vezes maior do que foi acordado no Acordo de Paris, não é? Nós estamos com cerca de 10 mil quilômetros quadrados por mês, não é? Aliás, por ano, nesse processo. Então, a grande questão que se coloca é como
fazer real essa proposta de atingimento de redução de gases de efeito estufa. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer que o Brasil é o quarto maior país que contribuiu desde o início da Revolução Industrial para a emissão de gases de efeito estufa, né? Dos 190 e poucos países, o Brasil é o quarto. Quer dizer, o Brasil também é um dos grandes responsáveis, e isso ocorreu em função do uso do solo, do desmatamento do território brasileiro com a liberação de carbono, não é? Então, é o fato do Brasil ser um país que tem menor nível de desenvolvimento que os Estados Unidos, que os outros grandes poluidores como a China, não quer dizer que o Brasil não tenha responsabilidades. O Brasil tem sim, né? As digitais na atmosfera global, também existem as digitais do Brasil nessa poluição. E esse envenenamento é da ordem de 160 bilhões de toneladas por dia, no seu conjunto, né? Então, todos devem fazer a lição de casa. E essa é uma grande lição para a humanidade de solidariedade. E, de fato, os países com mais recursos devem aportar recursos para aqueles que têm menos condições, né? Até mesmo porque os países com menos condições, eles vão ter uns sérios problemas com relação à vulnerabilidade e aos riscos ambientais que decorrem das mudanças climáticas, né? E toda a preocupação global, eu queria chamar a atenção para isso também, é exatamente o próprio perfil das Nações Unidas, né? Quando você tem o nascimento das Nações Unidas na década de 40, depois de 2 guerras mundiais que consumiram 70 milhões de vidas, não é? Para um processo de manutenção de paz, o segundo grande desafio depois da Guerra Fria é esse que se coloca agora, que é a disputa por recursos naturais. Quando Mikhail Gorbachev fez o discurso histórico na ONU, em 1989, ele disse exatamente isso, que nós estávamos diante de uma situação que, se nós não cuidássemos da questão ambiental, e ele inaugurou a questão das mudanças climáticas, nós teríamos a possibilidade de perder a capacidade de manutenção da paz entre as nações em função de disputa por recursos essenciais à sobrevivência, não é? Então, o que se coloca nesse processo agora é justamente isso, né? Esse desequilíbrio que pode atingir a paz mundial. E aí se coloca o tamanho do desafio e a responsabilidade de todos. Por isso que o Brasil não poderia se furtar a essa responsabilidade de estar presente, porque o Brasil é rico em natureza, é rico em biodiversidade, mas ele é extremamente rico em vulnerabilidades, seja por conta da sua costa, seja por conta, por exemplo, das questões climáticas que podem afetar um país tão rico em recursos hídricos. E hoje isso é um fato, na medida em que o blackout que se dá na área hídrica por conta da extrema seca do Sudeste afeta a própria capacidade de geração de energia, não é? Aí nós temos uma ideia da dimensão do problema. Certo. Carlos Bocuí, presidente do PROAM, mais uma vez, obrigada por participar dos 60 Minutos de Notícia. Excelente semana para o senhor. É isso aí. Muito obrigado também ao Carlos Pódio, professor de Relações Internacionais. Parabéns pelo trabalho e até a próxima.